Depois da maior tempestade da história, o que resta? Gênesis capítulo 9 não fala só sobre o fim de uma catástrofe. Na verdade, ele revela o começo de uma promessa que redefine o mundo. Vamos mergulhar juntos nessa história. Tenta imaginar essa cena. A arca finalmente repousa sobre as montanhas. As águas baixaram e pela primeira vez em muito, muito tempo, não tem som de chuva. Só existe o silêncio de uma terra lavada, sabe? Pronta para um novo começo. É como uma lousa em branco, cheia de expectativa. Bom, nessa primeira parte, a gente explora como a humanidade recomeça. É um capítulo que equilibra uma esperança imensa com uma realidade bem sóbria. Ele mostra que a história é sustentada pela fidelidade de Deus, mesmo quando o ser humano tropeça. Deus estabelece as bases para este novo mundo. A bênção é renovada, a ordem de povoar a terra é repetida. Só que desta vez existem novas regras, especialmente sobre a santidade da vida. É uma preservação do mundo, claro, mas não uma idealização. A fragilidade humana continua ali, presente. E este é o ponto crucial. O dilúvio lavou a terra, mas não o coração humano. O pecado não foi erradicado. A partir de agora, ele existe dentro do contexto de uma promessa divina, uma garantia de que Deus não vai abandonar sua criação. Vamos agora para o coração do capítulo, para o símbolo que define essa nova era. E veja bem, não é um contrato, mas uma aliança, selada com um sinal espetacular no céu. Essa perspectiva do teólogo João Calvino que está destacada aqui é fundamental. A aliança não é um acordo de duas partes, de jeito nenhum. É um ato de pura graça. Deus se compromete a preservar a vida, independentemente do desempenho humano. É uma promessa que depende unicamente da fidelidade de Deus. E o símbolo dessa promessa é ainda mais profundo quando a gente olha para o hebraico original. A palavra keshet significa tanto arco-íris quanto arco de guerra. A mesma palavra para beleza no céu é a palavra para uma arma. Por que isso é importante? Porque isso ilustra o ponto de uma forma brilhante. Ao colocar seu arco de guerra nas nuvens, apontado para cima, longe da terra, Deus está declarando um cessar-fogo unilateral. A guerra contra a criação, o juízo total, acabou. O arco se torna um memorial de paz. A promessa é certa, o sinal é claro, mas a tensão continua. Se a aliança sustenta o mundo, o que acontece quando a fragilidade humana reaparece, mesmo no herói da história? E é aqui que a narrativa muda. Noé, o homem justo que sobreviveu ao juízo, agora cai. A embriaguez dele se torna o primeiro teste para este novo mundo e para a promessa que o sustenta. A Bíblia é brutalmente honesta sobre seus personagens. Por quê? Como o comentarista Matthew Henry nos ajuda a entender aqui, o objetivo não é apresentar heróis perfeitos. É mostrar que a história avança não pela virtude humana, mas apesar da falha humana e por causa da fidelidade de Deus. A queda de Noé, no fim das contas, exalta a graça. A falha de Noé prepara o palco para seus filhos. A reação deles nos ensina uma das lições mais práticas do capítulo. Como a falha de uma pessoa se torna uma oportunidade para os outros revelarem seu próprio caráter. A gente tem aqui duas reações completamente opostas. Cam vê a vulnerabilidade do pai e a transforma num espetáculo, numa fofoca. Ele expõe a vergonha. Já Sem e Jafé, por outro lado, agem para proteger. Eles caminham de costas para não ver a vergonha e cobrem o pai. Eles escolhem a honra. E aqui está a grande lição prática. Honrar alguém não significa fingir que o erro não aconteceu. Significa escolher ativamente não usar esse erro para humilhar, para diminuir, para criar um show. É uma decisão de cobrir com graça em vez de expor com desprezo. E assim, a gente chega à conclusão. Mesmo com a falha humana em plena exibição, a estrutura do mundo e a promessa de Deus não são abaladas. A aliança se mantém firme. O capítulo estabelece uma ordem moral fundamental. A vida é sagrada porque pertence a Deus. A proibição de derramar sangue humano não é só uma lei social, mas uma declaração teológica que prepara o terreno para a redenção final. A promessa de não destruir mais a terra com água encontra seu cumprimento final em outro ato divino de reconciliação. O arco no céu, o sinal de que Deus escolheu a paz em vez da guerra, antecipa a cruz, onde Deus, em Cristo, absorve o juízo para oferecer salvação. Então, qual é a grande lição de Gênesis 9? É esta verdade fundamental. O mundo, a história e a nossa própria existência são sustentados por uma aliança, por uma promessa divina. E essa aliança não se baseia no nosso desempenho,
na nossa capacidade de sermos perfeitos. Ela é sustentada não por mérito, mas pela graça e pela fidelidade de um Deus que se comprometeu com sua criação. O sinal daquela antiga promessa continua aparecendo. Cada arco-íris depois de uma tempestade é um lembrete visível de que Deus escolheu preservar, não destruir. Essa promessa não ficou presa no passado. Ela continua válida, sustentando o mundo hoje e garantindo que, apesar do caos e da falha humana, a história tem um propósito e um fim redentor. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se Deus escolheu responder ao caos com graça e não com juízo, o que essa escolha significa para nós, hoje? Como isso muda a forma como vivemos, nos relacionamos e vemos o futuro? A promessa permanece.